Fala, povo lindo, tudo bem? Henrique aqui. Hoje a gente está começando uma nova série de vídeos. Hoje a gente vai falar sobre a nossa experiência com o Zumbisco e de largada já vou deixar para ele nos dizer como que foi aí construir o Zumbisco, né? Então, falando um pouco sobre como é que surgiu a ideia ali do Zumbisco, surgiu, como a gente falou no vídeo anterior, através de vários brainstormings ali. Então, inicialmente a gente tinha a ideia de um jogo de zumbi. Foi com essa demanda que a gente começou a pensar em o que a gente faria sobre jogo de zumbi, jogo de dar tiro. E aí entrou de vários brainstormings, várias reuniões diárias ali que a gente foi conversando, foi entendendo quem era nosso público-alvo, para quem que a gente queria fazer o jogo, né? Qual era o nosso objetivo com o jogo também. E o Zumbisco foi surgindo e a nossa primeira ideia era criar um jogo ali voltado para o Nordeste do Brasil. E com o passar do tempo a gente foi entendendo quem que era nosso público-alvo e foi fazendo algumas modificações que foram interessantes ali para o projeto, como a gente acabou tirando esse lado de ser do Nordeste brasileiro, porque a gente viu que boa parte do público-alvo, assim, o público que utiliza o meta, são pessoas de fora, são pessoas que não entenderiam muito bem essas referências, então a gente optou por deixar isso em segundo plano ali, né? Então a gente tem uma personagem ali que ela tem uma fala brasileira e um pouco puxando algumas referências do Brasil, mas isso não é tão claro assim para ser abrangente para todos os públicos. Aí só para mostrar que a gente fazia as reuniões dentro do MetaQuest ali, usando o Workroom, e dentro dessas reuniões a gente discutia mesmo a ideia do jogo. Então é bem interessante esse aplicativo porque por mais que seja uma pessoa de cada estado diferente do Brasil, a gente se reunia ali para jogar ideias, para ver referências também junto, para discutir, e parecia que tava um do lado do outro ali, né? Então era bem pessoal essa conversa, e foi aí que foi surgindo a ideia dos zumbis. Então a gente já tava com essa imersão para entender também qual que é a diferença de criar um jogo tradicional para um jogo na realidade virtual, né? A gente conseguiu ver diversas diferenças, assim, e dentro disso a gente foi buscando por referências dentro dos jogos que já existiam de realidade virtual. Então a gente pegou bastante referência de jogos como Drop Dead, jogos como Zombieland, que são jogos de zumbi ali, de tiro, e a gente se inspirou bastante para poder criar o Zumbisco. E através dessas reuniões a gente definiu o que era o Zumbisco e começou a pôr em prática a produção mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, tá? Então, assim, inicialmente o Zumbisco, quando eu entrei para poder desenvolver jogos para VR. Quando eu entrei, a galera que só desenvolvia jogos voltados para educacional, são jogos que, vamos dizer assim, tem um público diferente. Ele é divertido à maneira dele para um público diferente, enquanto o Zumbisco também é divertido para um certo público. Então, assim, os nossos personagens, eles teriam que ter mais polígonos, eles teriam que ser personagens mais trabalhados, no sentido assim, são personagens que não são rápidos de fazer, mas também não são demorados. Foram personagens que, vamos dizer assim, eu trabalhei em cima dos conceitos da Diana, da Dai, né, que é a nossa colega de trabalho, que alçou voo, e agora a gente tá aqui. Então, assim, os personagens que a gente tem, esses aqui, foram todos baseados em modelos conceituais. Isso aqui, para quem não sabe, isso aqui é um mood, tá? O moodboard meu moodboard é o que eu uso como referência para poder criar todos os personagens. Desde as armas, ao conceito de como vai ser as texturas dos personagens, entre outros. Então, assim, a Dai, ela faz o conceito do personagem. Pronto, como esse zumbi aqui, ó, o zumbi corredor. Eu tive certo desafio na questão da camisa, então, assim, conversei com ela, a gente tiramos a camisa dele para poder facilitar o desenvolvimento. Esse aqui é o conceito dela já com as cores, as texturas. E esse daqui já foi o conceito final de como ele ficou dentro do jogo. Passou por alguns ajustes, coisas poucas, mas foram suficientes. Deixa eu mostrar aqui. No desenvolvimento do jogo, a gente teve que se atentar muito, porque assim, a gente está usando algumas técnicas de otimização de modelo, né, para poder, vamos dizer assim, agilizar e baratear o desenvolvimento, que é o quê? Fazer com que os personagens reaproveitem animações de outros personagens, para que a gente não perca tempo fazendo animações.
Então eu tive que deixar todos os personagens com um rig genérico chamado humanoide. E esse rig, ele exige que os nomes dos ossos sigam um padrão. Então, assim, para você que está desenvolvendo hoje, para você que quer desenvolver hoje o jogo, trabalhar com modelagem 3D, entenda, rig você tem que seguir certos padrões, a não ser que seja um rig por a parte, digamos, um personagem com asa, um personagem com 3 cabeças, 4 cabeças, aí sim é um rig fora a parte, é toda uma estrutura diferente. Mas se você vai utilizar um personagem humanoide, que você pode pegar animações de outros personagens e colocar nele, faça isso, porque facilita, agiliza, o trabalho fica muito mais prático, até mesmo para o programador, ele não quebra dentro da cabeça, porque é mais fácil dele implementar. Então, assim, esse personagem aqui é o zoom, deixa eu ver se ele está com a textura dele, só um segundo. Então, às vezes, pode demorar um pouquinho nessa questão de contato, mas, como vocês podem ver, funciona. Então, assim, voltando para a questão do rig e textura, tá? O rig humanoide, como vocês podem ver, ó, ele tem algumas deficiências, mas isso não influencia na hora da modelagem, da animação. Todo o nosso modelo ele foi feito pensando nessa questão dele ser otimizado, dele ser prático. Ele é um modelo que, vamos dizer assim, ele é um mid-poly, ele não é totalmente low-poly. Ele se encaixa hoje na categoria low-poly porque hoje uma questão de ser ou não ser low-poly não é mais uma deficiência de máquinas, mas mais uma questão de escolha artística. A gente pensou inicialmente em fazer os personagens bastante low-poly e tudo, bem quadradões, vamos dizer, meio que PlayStation, mas aí a gente foi evoluindo essa ideia, então a gente chegou a esse ponto de ter personagens bem trabalhados, porque a gente viu que não pesa tanto no meta. Às vezes o artista se limita pensando, aquele sistema não vai rodar porque a quantidade está pesada, mas depende. Você tem que ver quantos personagens tem tela, como é que vai ser o cenário. Então, assim, o que eu digo é teste do cenário. Inclusive, você pode dar a sinalizada depois que a gente reduziu, né? Você pega a demo nossa lá, a primeira versão, a gente teve bastante dificuldade com eu vou entrar nisso aí. né? Isso aí eu entendi o porquê. Como o chefe pontuou, é uma coisa que, assim... Virei índio agora, rapaz. Hã? Virei índio agora. Chefe é índio, rapaz. Como o Henrique pontuou, vai. Não, agora eu vou deixar tudo isso no vídeo. Isso daí vai... Tá, como o Henrique pontuou... a gente teve certa dificuldade na nossa beta, né, vamos dizer assim, nosso cenário inicial. Ele foi, vamos dizer assim, ele teve muita queda de FPS na questão do meta, mas em seguida, como eu estava com o Tech Art, eu consegui descobrir qual era o problema. O problema do meta hoje não é questão de quantidade de polígonos, mas quantidade de materiais por tela. Se eu tenho para mais de 30 materiais, o sistema pesa demais, o sistema perde muito FPS. Por mais que as texturas estejam sendo pré-carregadas na memória, que tem como a gente fazer isso em configurações dentro da Unity, isso faz com que o jogo em si ele pese, entende? Porque ele está lendo vários e vários materiais. Na nossa segunda versão, por cenário, eu tenho em torno de 6, 7 materiais. Vamos dizer assim, eu limitei demais todos os materiais possíveis e na hora de vamos dizer assim, de fazer a compilagem de tudo, ele gera um atlas de todas as texturas para poder compilar. Então, assim, ele está gerando um atlas geral de todas as texturas do cenário, colocando num arquivo só e puxando desse arquivo. Então, assim, isso facilita também, é um outro tipo de otimização que você tem que fazer no processo de jogo de vocês. Querem trabalhar com meta, querem trabalhar com desenvolvimento de meta, tem que entender que o meta ele é limitado até certo ponto, mas tem jogos fantásticos. Hoje nós temos o Batman, o novo Batman, que é um jogo muito bonito, um jogo que, para mim, eu acharia que ele seria muito pesado. Ele tem cara realmente assim, de jogo do Xbox, né, 60, então assim, ele é muito bom. E você vê que ele não é tão pesado. Você vê que ele roda bem no Meta 3, você vê que ele roda bem nos Pros, nas outras versões, que já é a versão dele. Agora, esse nosso jogo, ele foi idealizado, vamos dizer assim, para rodar no 2. E o 3, ele tá lá em cima. Rodar bem, né? Roda bem, ele roda bem no 2. Então, assim, ele roda 60, 45, ele fica nessa variável de 50 até 60 FPS. Por que ele fica com essa variável? Porque tem certos efeitos, certas programações que vão ser puxadas ali na hora da construção da fase, que pode ocorrer uma queda de FPS, mas não é significativa. Isso é normal de qualquer jogo. Dificilmente você vai pegar hoje um jogo 100% otimizado que não vai ter queda de FPS. Até as grandes mídias também tem queda de FPS. Só para finalizar aqui, certo? Outra coisa que a gente usou muito, nós utilizamos algumas técnicas de render, certo? Como vocês podem ver aqui, esse meu personagem,
ele tem profundidade em alguns pontos, correto? Mas essas profundidades são todas falsas. Não existe essa profundidade. Literalmente, essa profundidade é só para enganar os olhos humanos, porque literalmente isso aqui só é uma malha. Ela é bem retinha, então assim, dentro do jogo você também nem vê ele com normal map. Todos os nossos personagens, nenhum tem normal map, nenhum tem bump map, ou mapa é somente uma textura básica, aonde eu consegui trabalhar com elas, onde essa técnicazinha aqui facilitou muito pra gente. Voltando aqui pra questão do zumbi, certo? Como eu tava falando pra vocês das técnicas de iluminação. Já não lembro se cheguei a falar em algum outro vídeo, mas vou enfatizar novamente. Nossos personagens, eles não têm iluminação em tempo real. Nem o cenário tem iluminação em tempo real. Tudo que vocês estão vendo aqui é somente uma única textura. Essa textura, ela faz todo o trabalho de relevos e tudo, porque ela já vem com a luz carimbada nela, vamos dizer, em termos mais leigos, ela já vem impressa na textura. Então assim, você tem essa impressão que o personagem, quando ele vem de frente, a luz está pegando nele. Todos os personagens têm essa mesma iluminação, feita de forma artificial, né? Vamos dizer assim, pré-renderizada já dentro do software que eu uso para poder fazer a textura, né? Que é o Substance. Outra coisa, pessoal, vocês querem trabalhar com modelagem 3D? Sei que o Blender é muito bom, mas abram a cabeça de vocês para outros softwares. Não sejam tiete de software. Não seja, vamos dizer assim, faça fã-clube de software, não. Evolua. Passe para outros e vai sempre ter um melhor. Sério. Procurem evoluir nessa questão. Porque é isso que faz a diferença na hora de você fazer um desenvolvimento de um bom jogo e só de um jogo, entende? Então, assim, o software que eu uso, ele me permite fazer esse tipo de iluminação já marcada. Então, assim, agora eu vou passar para ele poder comentar mais, falar sobre a questão do GDD, porque foi uma das coisas que ajudou bastante também na hora de desenvolver, porque eu sabia o que eu tinha que fazer junto com a DAI também, que também tem um documento de arte também, que é junto com o GDD. Falando sobre o GDD, né, que é o documento de Game Design ali, tipo, a sigla dele é Game Design Doc, em inglês. É um documento que, a partir das reuniões de brainstorming que a gente teve ali, a gente definiu o que seria o zumbisco mesmo. A gente precisaria colocar isso em escrito, né? Porque dentro de uma reunião de brainstorming acaba surgindo várias ideias e cada um pensa de uma forma diferente. Então, o que está definido para um pode não estar definido para o outro. Então, mesmo que a gente tenha chegado num consenso ali, o Renan vai puxar mais pro lado da programação, o Paulo vai puxar mais pro lado da modelagem, a Dai vai puxar mais pro lado da parte de UI, usabilidade também. Só que isso não fica definido ainda 100%, né? Então a gente precisa entender como é que vai ser a experiência do jogador, a gente precisa modificar algumas coisas até que essa ideia esteja bem definida para ter criado o jogo mesmo. E é aí que surge o GDD, que é um documento onde a gente alinha todo mundo da equipe e fala, é isso que vai ser a mecânica, é isso que vai ter dentro do jogo. E serve também um documento para tirar dúvidas, assim, para não ficar sempre tendo que entrar em reunião para explicar. Então, dentro do GDD, a gente já tem todas essas respostas do que vai ser o jogo respondidas, né? E aqui tá um exemplo, né, como é que foi a parte de documentação das referências. Então, a gente jogou alguns jogos que tinham a ver com Busy, dar tiro, e viu o que a gente curtiu em cada jogo ali, o que daria para pegar de referência mesmo, inspiração, para poder criar o zumbisco. Então, aqui tá um exemplo de um começo de um GDD, que é você buscar referências para depois começar a criar, a documentar mesmo as mecânicas do jogo. E aqui já tem um outro exemplo, que é a parte dos controles. Então, a gente precisa, dentro da documentação, entender o que cada botão do controle vai fazer, né? Então, tipo, dentro do controle de um MetaQuest, ele é bem diferente de um controle normal, assim, de PlayStation, por exemplo, ou de Xbox, né? Então, tipo, a gente consegue ver que ele é bem mais... Tem alguns botões a mais, né? E alguns botões a menos também. Então, dentro do GDD, a gente consegue mapear todos esses botões, falar o que cada botão vai fazer de ação dentro do jogo, qual botão que vai atirar, qual botão que vai recarregar, se vai ter algum tipo de habilidade, se vai ter como segurar ou soltar um. Tudo isso é respondido dentro do documento. E, além disso, tem outras coisas também, como... Aqui é um exemplo que eu fiz junto com o Paulo, do nosso mapa da versão do Alpha, né?
Então a gente tinha ali o mapa, o conceito do que era o mapa, e a gente tinha que definir os pontos que iria aparecer zumbi, os pontos que o jogador iria andar. E aqui dentro dele a gente conseguiu definir alguns pontos. Dentro do GDD a gente define isso antes de partir para a criação mesmo, né? Antes do Paulo criar o mapa na versão construída ali, na versão em 3D, a gente definiu o que a gente queria dentro desse mapa para não ter o retrabalho de ficar refazendo sempre. E aqui um outro exemplo também do que quando a gente definiu o que seria o nosso primeiro zumbi, né? Se a gente teria um zumbi que corresse rápido, se a gente ia ter um zumbi que ia arremessar alguma coisa, ia ter um zumbi normal que só atacava mesmo. A gente pegava referência de outros jogos também, ali eu coloquei uma referência do Drop Dead, né? Como é que se comportava um zumbi normal, que tipo de ataques ele teria, quanto de vida ele vai ter, se ele vai usar projétil ou não. Então tudo isso dentro de um documento a gente precisa definir para não ficar algo solto, assim, para quando o Renan for programar esse zumbi, falar quando ele for fazer a forma como ele se comporta ali, ele não ter dúvidas do que ele precisa colocar dentro desse inimigo. E passando aqui para uma versão mais finalizada, aqui a gente está usando o Miro para jogar ideias e definir as coisas. A gente fez também a parte do site aqui, né, para realmente definir mais a fundo o que era cada coisa. Aqui é um exemplo do mini boss, onde a gente definiu a arte de conceito ali que a Dai fez. A gente tinha a arte dele. Tem a parte aqui que eu falo sobre o comportamento dele, quais ataques ele vai ter, a parte de animação, a parte de sons que ele vai reproduzir. Então tudo isso dentro de um documento a gente precisa definir para ser construído da forma que a gente pensou, né? Tem a parte das referências ali, trazendo jogos que já existem para poder criar o boss. Aqui é um exemplo das animações já funcionando, né? A gente tem, tipo, dentro do design a gente tem que definir tudo isso para poder responder todas as perguntas do que vai ser aquele personagem. E aqui tem outras referências também para a parte de modelagem. Então, dentro da área de game design a gente define tudo isso para depois realmente começar a construir o jogo e começar a botar a mão na massa na produção mesmo, porque aí a gente não tem o retrabalho de ter que ficar toda hora entrando em reunião para ter que ficar refazendo, para daí uma coisa sair não do jeito que a gente queria, né? Então, dentro de um documento a gente faz isso para mitigar esses possíveis retrabalhos que podem ter. E é isso, agora a gente vai falar um pouco sobre a parte de programação e mecânica, como é que foi pegar esse documento e transformar isso em mecânica dentro do jogo, né? Como é que a gente prototipou isso, como é que a gente definiu as primeiras mecânicas. E acho que o Renan vai poder falar um pouco melhor disso, sobre o componente que a gente usou, que foi o auto-rend também. A maior diferença do desenvolvimento de um jogo tradicional para um jogo VR é essa questão da parte mecânica, né? Da parte de programação do jogador em si, né? Como ele disse, a gente usou o auto-rend. Existem outros pacotes, inclusive tem o pacote próprio da Unity, aí você vai escolher o que já tiver as funções que você mais vai precisar, né? A gente usou e ele adiantou bastante o processo, porque toda aquela parte que seria mais chata de pegar item, apertar botão, tal coisa, toda a questão da mão, que é a maior questão, e da movimentação da cabeça, né, de como faz o tracking e tal, tudo isso já vem pronto, então a gente tem que trabalhar só em cima das particularidades do projeto, né? Mas o auto-rend por si só um asset excelente. A gente precisou fazer muitas modificações ainda, porque várias coisas a gente queria do jeito que a gente planejou, né? A maneira de poder pegar itens de mais longe, coisas assim, como atira, como você bate com arma de corpo a corpo. Então a gente teve que fazer várias adaptações, mas é totalmente útil, né, ter esse tipo de asset para ajudar o nosso desenvolvimento. No que diz respeito ao resto do jogo, é muito parecido, né? A inteligência artificial de um zumbi é muito parecida com o que seria num jogo tradicional, no FPS. Então, nesse aspecto, o que a gente fez na questão dos inimigos foi colocar um asset chamado Ragdoll, que ele faz com que os personagens reajam de forma física. Eu citei isso no outro vídeo, mas citando novamente, né? Eles reagem de forma física a contato. Então, se você dá um tiro no ombro do bicho, ele vai mexer o ombro. Se você atira na mão, ele mexe a mão. Isso tudo fazendo um blend com a animação que ele está fazendo. Se está correndo,
tá com a mão assim, e se ele tomar um tiro, ele vai reagir, né? Isso dá muito mais imersão, principalmente para as armas de corpo a corpo, né? E além da parte de assets, a gente precisa de alguns equipamentos. Se a gente está desenvolvendo para óculos, não tem como não ter um óculos para desenvolver, né? A gente está sempre testando as mecânicas e tem que estar sempre colocando. É uma recomendação pessoal que eu vou fazer aqui, e que serve tanto para você que é desenvolvedor, quanto para você que é só um jogador ou algum entusiasta de óculos, é que caso você pegue um óculos, eu recomendo fortemente que você pegue um suporte parecido com esse. O suporte original ele é apenas um elástico, e ele não é tão confortável porque tem o peso da frente, né? Aqui ele tem a bateria atrás que dá um contrapeso, além de fazer o óculos durar mais tempo, né? Tem mais autonomia. E ele é muito mais confortável, que é acolchoado, você fecha de outra forma. Então se prende melhor a cabeça. Às vezes você tá num jogo muito desviando de projétil, pode dar aquele medo de cair no chão. Se você tiver um suporte de cabeça mais confiável como esse, sua vida vai ser melhor. Fica a minha recomendação aqui. E como essa experiência do VR é muito sensorial, a gente precisa muito que a equipe toda teste, dê seus feedbacks. Cada um aqui tem uma altura, um joga sentado, outro joga em pé, então é sempre muito importante que estejam testando. Nessa etapa inicial, que eu estava fazendo as mecânicas de tiro, de tudo, a gente passa por vários e vários testes. Eu posso até citar um exemplo que no começo, o tiro do nosso jogo, ele era um projétil. Então quando eu atirava, aparecia uma bala e ela ia. Depois a gente acabou percebendo que isso não dava uma sensação tão boa, e aí a gente acabou indo pro hit scan, igual o do CS, por exemplo, que você atira e já sai o recache na hora, já dá o dano lá como foi, porque um tiro é muito rápido, né? Então, para ser mais realista, tem que ter essa velocidade, tem que atirar e já sentir o impacto, então é melhor para mirar, então a gente acabou optando por essa abordagem no zumbismo, né? E a equipe toda, como um todo, testou, né? O Eli, como ele desenvolveu as mecânicas no GDD, como ele falou antes, né? Eu tava sempre passando, Eli, testa isso aqui, né? Ele pode até falar um pouco melhor sobre essa questão do teste e também do balanceamento, né? Porque depois que tudo tá pronto, a fase tem que ser divertida, a fase tem que ser desafiadora, mas também não pode ser impossível. Como é que tu fez pra achar esse balanço ali? Então, como o Renan disse ali, a parte de testes da mecânica teve bastante teste, né? A primeira coisa que a gente sentiu dificuldade foi aquela parte de sentir desconforto na hora de jogar. É ter o motion sickness. Eu vou transferir para uma pessoa aqui, você vai conduzindo, que eu vou colocar minha filha para fora da sala aqui, ó. Então, falando a parte da mecânica ali, né, que o Renan disse, testar essa parte das mecânicas básicas ali primeiro, testar os primeiros protótipos foi bem importante, né, porque a gente já conseguiu ver uma dificuldade inicial ali, que foi a parte de motion sickness. Então, essa parte de sentir enjoo na hora que tá jogando, a gente percebeu o que acontecia por estar andando no mapa, né? E foi aí que a gente resolveu usar checkpoints para ver se isso resolvia. E usar uma transição ali por checkpoint também, que acabou resolvendo, e foi a forma como a gente definiu a nossa mecânica de movimentação do jogador, por exemplo. Então, cada teste que a gente ia fazendo, a gente ia modificando um pouco a mecânica para deixar ela mais divertida de jogar, né? E foi importante todos os feedbacks, a gente fez a versão do Alpha ali. Foi muito importante para a questão de balanceamento e de dificuldade de progressão do jogo. Então, no Alpha, a gente lançou ali depois de 2 meses e meio de desenvolvimento. E no Alpha, a gente recebeu bastante feedbacks. Assim. Qual deles foi de tá muito difícil, né? Tipo, ser uma fase muito longa e tá muito difícil. Foi aí que a gente decidiu encurtar um pouco a fase. Deixar os zumbis mais fracos para os jogadores se sentirem mais fortes. Então, eu vou brincar um pouquinho também com você ali. Tem o modo Eli. O modo Eli, ele é extremamente competitivo. Então, ele colocava as primeiras fases tudo no modo Eli para ele se divertia muito, mas a gente não conseguia jogar direito. Então, o modo Eli, ele ativou no primeiro momento, mas depois ele desativou, porque senão a gente não conseguiria jogar. Então, dando uma explicação do porquê, né? Eu jogo bastante LoL, assim. Então, jogo dessa forma mais competitiva. E eu gosto de complexidade. Então, eu acho que quanto mais difícil, é mais legal o jogo.
E aí, quando entra essa parte de estar testando várias vezes a mecânica, pra mim a fase estava muito fácil, assim. Eu sempre sentia vontade de deixar mais difícil, porque no Alpha a gente só tinha uma fase pra testar, então a dificuldade precisaria estar certa ali, né? Quem não tem o Zumbisco, baixe. Eu no vídeo passado eu falei que ele estava em segundo. Olha o ranking lá, quem tá em primeiro agora. Não existe uma pessoa competitiva na equipe. Então. Aí Inclusive, eu peguei só te cortando, é interessante essa questão da gente ter quebrado o Alpha. Isso vale para qualquer jogo, aí talvez até para qualquer aplicação, né? Quando você põe na mão do público, você descobre muita coisa interessante. É verdade. Nesse Alpha, a gente descobriu muita coisa. Primeiro, a gente percebeu, cara, se a gente quebrar essa fase em menores fases, né? A gente tinha uma grande fase. A gente quebrou em 6 fases, é isso, gente? Se eu bem me lembro, são 6, né? É isso aí. A partir do momento que a gente fez essa quebra, a gente melhorou em todos os aspectos. Porque o Oculus, as sessões de partida, é interessante que elas sejam mais curtas. A gente ganhou em visual, como a gente falou mais cedo, com fases mais compactas, com mais informação ali perto. Então a gente ganhou em visual. A progressão de dificuldade também a cada fase vai ficando mais difícil. Então a gente ganhou em todos os aspectos. Essa é a prova, assim, que essa etapa de colocar na mão das pessoas para testar ajuda muito, né? Muita coisa na teoria é de um jeito, mas quando a gente joga de verdade é outra parada. É que sem um teste com os usuários ali, não tem como olhar para esses aspectos, né? A gente não consegue saber como é que o público vai reagir com aquilo que a gente está criando. E quando você está criando, você já joga de um jeito, você já sabe como jogar, né? Você que participou do desenvolvimento. Sabe os macetes, sabe as armas que estão roubadas, sabe onde é que tem que atirar, de onde o bicho vem, de onde ele vai. Aí fica bem mais tranquilo, né? Aí quando a gente coloca, por exemplo, teve alguns youtubers que jogaram, né? O Rafa ali, PSVR Rafa, que a gente viu ele jogando e viu ele não indo até o final do Alpha ali, né? E aí a gente entendeu que tinha algum problema nisso, né? Por que as pessoas não estão chegando até o final do Alpha? A gente chegou a fazer uma análise de dados, assim, pra pegar os dados do pessoal que tava jogando, entender quem que finalizou o nível, quem não conseguiu finalizar, qual arma tava utilizando, por quê, né? Então, dentro disso, a gente conseguiu resolver vários problemas que a gente não tava conseguindo visualizar porque não tinha testes público final ali, né? Isso ajudou bastante, até na parte que eu acho que o Paulo pode falar melhor, a parte de modelagem, de visual, né? Teste que a Bia, nossa programadora de back-end, fez com o namorado dela, ela viu algumas árvores ali que estavam em 2D, né? Então dava pra ver que era tipo um papel, assim. A textura que ele viu também. O Paulo pode falar melhor sobre. Sim, a questão da textura, vamos dizer assim, ela foi um bom desafio na questão porque a gente tem que conciliar tamanho de textura com qualidade. Não adianta eu colocar uma imagem em 8K se ela vai tirar a otimização do jogo. Então, a gente teve que achar um bom balanceamento. Porque as texturas do chão, se vocês repararem, elas têm maior qualidade porque elas também se utilizam a mesma técnica dos zumbis, que é ter a luz carimpada nelas e tal. E fora isso, ainda tem a iluminação do cenário que é bakeada. Então, assim, ela dá uma enganada. Porém, a gente também estava se preocupando muito nisso quando, vamos dizer assim, o jogo, por ele ser rápido, ser um jogo frenético, você acaba não olhando muito ali para aquele detalhe. Então, assim, você tem que saber conciliar qualidade e necessidade. Às vezes, não tem tanta necessidade de tanta qualidade no chão aonde as pessoas vão passar, entende? Ou se não ao longe, algo muito ao longe. Essa questão das árvores, como as árvores estavam, vamos dizer assim, no primeiro alvo, elas estavam cercando todo o cemitério. Era um cemitério grande, com quatro setores, esses 4 setores jogáveis. Só que na hora a gente ficou fazendo, vimos que ficou muito grande, diminuímos para 2. Depois ficou só em 3, pronto. Foi em 3, Felipe? Ficou? Foi só em 2? Só em 2, né? Foi em 2. Ficou só 2 setores de blocos grandes. E com isso, a gente ainda percebeu que estava caindo na FPS. Aí foi quando eu descobri que era a questão dos materiais. Mas voltando para a questão das árvores. As árvores eu tinha feito um pré-render delas, então assim, eu agrupei elas todas no software de modelagem 3D e fiz como se fosse uma foto delas ao longe, com distanciamento, tudo. E isso, quando você olhava ao longe, você tinha a impressão realmente que tinha uma floresta contínua.
Porém, quando você chegava muito próximo dela, você via só aquela malha zona chapada, a árvore, você não tinha volume nela. Então, assim, foi que a gente fez. Eu peguei todos os modelos, né, das árvores, deixei somente 2 ou foi 3 para poder otimizar bem, troquei os materiais, aí circundei o cemitério. E essas árvores ficaram atrás, realmente assim, totalmente atrás, de uma forma que quando a pessoa olhava, tinha a impressão que estava ao longe. Isso no alfa. Já nessa nossa nova versão, nós tiramos completamente esse aspecto e deixamos somente árvores físicas mesmo, assim dizer, né? Os modelos 3D ali funcionais. E eles são otimizados. Então, assim, basicamente, eles têm somente um material para tudo, e isso facilitou bastante. Então, assim, a gente conseguimos conciliar qualidade com usabilidade, né? O que é usual tem maior qualidade, tá ali sendo usado, vai ser visto, ele tem maior qualidade. Agora, o que vamos dizer, está um pouco mais longe, ou se não, o player não vai chegar perto, não tem muita qualidade em questão de textura. Então, a textura fica um pouco mais dinâmica. Até porque a gente também, não lembro se foi o Renan ou foi o Henrique, acho que foi os dois, que desenvolveram um script que ele automaticamente ele melhora ou diminui a qualidade de acordo com o meta que está sendo usado. Então, assim, no meu Meta 2, eu tenho uma certa perda de qualidade, porque é o Meta 2, é a segunda versão do meta. O deles já é o Meta 3, então a qualidade fica mais lá em cima, entende? Mas, de verdade, em questão de qualidade gráfica, estão todos bem equivalentes. Bem, mas isso tudo é interessante porque a gente viu que em todas as áreas, embora pareça com um jogo tradicional, a gente foi descobrindo muita coisa ao longo do tempo, né? Cada um dentro da sua área foi se aprimorando. Esse projeto foi muito positivo, assim, acredito, para todo mundo e para a equipe como todo. Eu queria até perguntar para o Henrique, ele como CEO, né, que faz essa gestão da equipe, o que tu aprendeu no desenvolvimento, o que você sugeriria de diferente para um próximo projeto que a gente vai fazer, quais são os caminhos que a gente vai encurtar num próximo projeto, como é que você enxerga essa evolução? Primeiro, eu acho que a gente perdeu o medo, né? Acho que era um grande desafio que tínhamos no começo, acho que você até comentou no outro vídeo, em que as dúvidas que a gente tinha na cabeça, então, desmistificou muita coisa. Eu acho que uma empresa que queira começar a desenvolver em VR, tem que abraçar mesmo, não é tão difícil quanto parece. Primeiro grande aprendizado, tirar esses medos que, no fim, faz parte, porque é uma tecnologia nova. Outra coisa que a gente aprendeu bastante, eu acho que é a questão de encurtar os caminhos com ferramentas já prontas. Você citou algumas que a gente utilizou, outras a gente comprou alguns assets que já tinham no mercado. Vale muito você estreitar caminhos. E as próprias ferramentas que a gente cria num projeto, a gente já usa. Sem dúvida. Então, que a gente você, por exemplo, criou uma, né? Então, um sistema que a gente usou de Grab, a gente já trouxe do outro projeto piloto que a gente fez. Então, o próximo projeto que a gente fizer, eu vou pegar muita coisa do Zumbisco e já reaproveitar para acelerar o nosso desenvolvimento. Né? Além das ferramentas. O script que você criou de respawn. Exato. Tem milhões de coisas, assim, a biblioteca para a gente ir usando e crescendo ela. E uma coisa que eu acho que dá para estressar bastante, principalmente no VR, são as experiências, né? A gente foi criando novas situações, desde lá daquele projeto do OutKids inicial, quando a gente fez aquela demo, até a finalização agora do Zumbisco. Entendemos também o processo de narração. O nosso primeiro, pode pegar o início, estava bem dolorido, a gente aprendeu a criar a narração, encontramos caminhos, inclusive seria legal a gente deixar o link aqui embaixo, se você precisa de narradores, é dali que a gente está utilizando. A questão também, a gente não dava tanto valor, a gente tem que se preocupar com os idiomas desde a largada, tomar cuidado com mímicas em animações, para o inglês, português, tentar fazer o mais genérico possível. Agora eu compreendo porque eu jogava jogos, a boca se mexia, mas não tinha um lip sync atrelado ao áudio, porque no fim das contas, até o tempo de gravação no inglês, português, espanhol é totalmente diferente. Então teve experiências aí que a gente evoluiu bastante e a gente entendeu que, na verdade, o VR é um mercado ainda inexplorado, tem muito mato alto.
É o primeiro jogo que a gente está desenvolvendo, acredito que a gente já está com uma qualidade boa, pelas experiências que a gente teve antes, então estamos no caminho, e agora a gente está aprendendo a tentar monetizar, né? Porque tem a questão da monetização do meta, a gente começou vendendo pouco, agora está começando a acelerar, inclusive está na promoção aí, quem quiser aproveitar. A gente vai colocar até um link promocional também aqui, que quando você ver esse vídeo perder a promoção, tem um link promocional. A gente tem aprendido também, eu acho que algo que a gente aprendeu bastante é aceitar o feedback. A gente recebeu feedbacks obviamente positivos, mas feedbacks negativos, e a gente foi editando e alterando. Então tira um pouco o lance do ego, vai ficar assim mesmo, é assim, isso não existe para quem está desenvolvendo. E a outra coisa que a gente fez também foi na cara e na coragem, pedindo para que alguns youtubers testassem os nossos jogos, e dali vieram feedbacks bem ricos, e aonde a gente já comentou aqui, se prepare para as mudanças, isso a gente entendeu. Eu acho que a próxima versão agora, a versão da segunda session do zumbis, o ato 2, eu acho que a gente eu tenho certeza que o tempo de desenvolvimento vai ser totalmente diferente, porque a gente já sabe que caminho percorrer. Então, eu diria que a gente aprendeu, eu diria que, para falar a verdade, nós éramos crianças e agora estamos entrando na fase adulta. A gente já entendeu muita coisa, já sabe construir muita coisa, e agora está na hora de a gente evoluir com novas técnicas, com novas situações, melhorar o FPS, melhorando a qualidade. Eu acho que, eu não me lembro se uma das reuniões, acho que foi você mesmo, Renan, que pontuou para a gente criar novas experiências dentro do VR, criar novas soluções. Então, se evoluirmos, eu acho que a gente evoluiu com novas ferramentas, evoluímos na parte gráfica, porque a nossa questão de gráfico inicialmente era terrível, a gente tinha um FPS baixíssimo, apanhamos bastante. Hoje, nosso FPS no Meta 3 fica em 72, fica no talo, algumas vezes dá algumas quedas específicas, mas que a gente já sabe contornar. E hoje estamos, vamos falar assim, num patamar de bom. Estávamos no péssimo inicialmente, hoje estamos no bom. E acredito que as novas aplicações, os novos jogos, já estaremos aí no ótimo. Então, galera, se você gostou desse conteúdo e você quer que a gente produza mais, comenta aqui o que vocês acharam, deixa sua dúvida aí que no próximo vídeo a gente vai estar respondendo. Joga o Zumbisco e comenta ali o que você achou, dá o feedback lá na loja e compartilha aí com quem quer começar a criar jogos VR, com quem gosta dessa área de criação, né? E quer saber mais sobre o mundo da realidade virtual. É isso.